Olá, bem-vindo ao Espaço Tori, o canal para quem é apaixonado por esses pequenos seres, os bonsais. O canal onde a gente aprende, a gente ensina, a gente conversa e assim vai vivendo e tornando a vida mais agradável. Eu sou o Marco do Espaço Tori e hoje a gente vai arrumar novas casas para essas mudas aqui de cereça chinesa. Planta aqui, mudas que vieram única e exclusivamente dessa daqui. Todas essas mudas aqui, inclusive essa, vieram dessa planta aqui. Podas que a gente faz, que eu nunca jogo fora. E eu vou replantando, faço estacas e o resultado é esse. Tá? E a gente vai colocar em vasinhos como esse daqui, ó. Só que eu não sei como é que tá aqui dentro. Tô vendo várias outras mudas aqui dentro, não sei o que é, vou ver. Geralmente a gente passa, joga uma semente ou coisa assim e nasce, porque o solo é bem fértil. E a gente vai tirar isso daqui, colocar em vasos como esse e ver o que tem por baixo aí. Então é isso daí. Fique comigo. Se você não quer perder nada, passe comigo pelo Tori e vamos ao vídeo. それらが結ばれるのは真の像 Então, aqui estamos nós e o que a gente vai fazer? Eu vou tirar, basicamente é tirar essas mudas aqui, que elas estão aqui faz uns 6 meses, não, faz mais. Desde fevereiro com essas mudas eu cortei. Foi no comecinho aí que estava querendo acabar o verão, para começar o outono. Aí eu fiz a estaca, fiz a poda na cereça e introduzi aqui no substrato. Então vamos tirar. Vou tirar daqui, colocar na água e depois colocar no vaso individual, tá? Como esse daqui. Vai dar aqui não sei quantas mudas, não tenho nem ideia. Vamos tirar pela frente aqui, vou tirar. E tem raiz, hein? Vendo? Cresce bastante. Vou fazer aqui uma pré-poda e plantar. Pega aí, ó, tá vendo os galinhos que estão compridos, ó. Corta ali perto da bifurcação que tiver. E vai cortando tudo, ó. Tem uns grandões aqui, ó. Ó, isso daqui, ó. Se colocar no substrato da outra muda. Então eu vou largar do lado aqui. Vendo? Aí eu coloco na água. E assim eu vou fazendo na caixa toda. Olha que bonita.
E por quê? E por que que eu tenho que podar? Porque você está vendo essa massa, esse volume todo, ó. Geralmente a hora que você vai tirar dali, arrebenta muita raiz. Pode ser que a raiz não vai suprir, a hora que tiver no vasinho, não vai suprir tudo isso daqui. Então faz uma poda. Tira, tem bastante raiz. Raiz tem bastante. Só que dependendo do tanto de raiz que arrebentou lá, não vai suprir. Então você pode perder a muda. Então poda. Aí, gente, aproveita aí que vocês estão assistindo o vídeo do Espaço Tori. Um vídeo agradável. Vai se inscrevendo aí no canal do Espaço Tori. Tá? Eu tô aprendendo bastante. Eu tô estudando, lendo, pesquisando, vendo outras pessoas que têm mais experiência que a gente. Sempre tem gente mais experiente que a gente. Então se inscreve lá, deixa o seu like e aciona o sininho de notificação lá para receber aviso de novos vídeos. Fechou? Nossa, Marcos, vai rapelar tudo. Eu vou. Mas vai crescer de novo. Se você não tira, com certeza muitas raízes que ficaram aqui embaixo, que arrebentou na hora que eu tô tirando, não vai suprir certa parte da muda. Então vai ficar murchando, vai morrer. Aí dá muito estresse hídrico e você pode perder a muda. Então tira, corta. Aproveita já tudo que você cortou aqui, faz estaca, vai dar mais. Então vamos tirar. Pegar uma pequenininha aqui que estava por baixo, ó. Aí, algumas crescem, outras não, tá vendo? Por que que ela ficou de pequenininha assim? Porque ela estava por baixo. As outras que pegam força e esticam, fazem sombra, então não entra sol. Aí fica pequenininha, é só replantar. Aí algumas não vingam. Tem um pouquinho de raiz aqui, eu vou perder não. Vou colocar ali na água também. Tá vendo? Pega os galhos compridos, não tem necessidade de deixar isso aqui. Poda. Deixa uns 2 lances de folha. Ou como os especialistas dizem, os entrenós, entre uma folha e outra. Entre o nó que nasce folha e outro. Vai cortando. Mas parece que não acaba, né? Tem mais, ó. Tem uma grandona aqui. Uma plantinha que eu não sei o que que é. Deixa no canto aqui. Nossa, tem uns aqui que estão bem fundo. Ó, ó, ó. A gente coloca em caixote de madeira. Tem hora que eles pegam entre os vãos das tábuas do caixote de madeira, fica difícil, a raiz fixa, fica difícil de cortar. Olha que legal. Olha, vou mostrar para vocês, olha isso daqui. Tem planta que já nasce em espiral. Olha, tá vendo? Olha a curvatura disso. Olha as curvas. Futuros bonsais de qualidade. Por isso que eu falo,
colocar um caixote com bastante espaço, você dá a possibilidade para a planta de crescer rápido, né? E às vezes acontece isso, já nascem mudas de qualidade. Tá vendo? Bonita, né? Tá quase. Você acha que acabou? Acabou não. Olha aqui, ó. Olha, mais uma. Olha que interessante, ó. Vou mostrar de perto para. Esse galho, ele nasceu da raiz. Mas os outros, olha a curva desse galho. Olha a qualidade dessa planta. Bem legal. Opa, não derrubar a mesa não. Mas tem muda muito forte aqui. Se você não conseguir tirar, coloca a mão na terra. Vai lá no fundo e puxa com a mão. Porque ó, ela é bruta. Olha aqui. O tamanho dessa raiz. Mudas perfeitas, olha. Mas elas ficaram assim porque eu adubei. Elas estavam... Quando eu percebi que começou a crescer galhos, eu fui lá e adubei. Com aquele mix que eu faço sempre. Coloco osmocote, esterco de aves, farinha de ossos, torta de mamona. Coloco tudo junto no saquinho e coloco ali. Por isso que dá esse resultado. Se tiver raiz muito... Pode também, já vai formando o nebare já. E eu acho que acabou. E a última? Não, tem mais duas. Duas menorzinhas aqui. Uma e duas, que saíram fácil. Bom, essas duas aqui eu não vou nem podar. Provavelmente isso daqui vai voltar pro caixote. Olha que monte. Já tem mais lá. Possivelmente novas mudas. Aí olha isso. Isso daqui, ó, é uma mudinha de ceriça rosa. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui uma pequenininha. Isso possivelmente tá com cara de ser limão siciliano. Porque esse substrato aqui eu tinha plantado antes de colocar ceriças chinesas. Eu tinha plantado sementinhas de limão siciliano. E tá aqui, ó. Tá amarelo desse jeito porque tava por baixo, não pegava sol. Mas vai crescer agora, eu vou deixar crescer. Aqui possivelmente é semente de cereja do Rio Grande. Aqui também de siciliano.
outra mudinha de siciliano, limão siciliano. Tudo isso eu vou tirar daqui e vou replantar. Novas vidas. Mas enquanto isso, vamos replantar isso daqui, ó. As mudas de ceriça chinesa, futuros bonsais. Para te dar mudas de qualidade, você tem que colocar substrato de qualidade. O que uma florífera? Ela é uma florífera. Então, o que uma florífera precisa? Ela precisa de substrato adequado com bastante acidez. As floríferas, elas gostam de acidez, a maioria delas pelo menos. Então, o que eu coloquei? Aqui tem casca de pino, que vai dar essa acidez que a planta precisa. Aqui tem substrato, por baixo tem mais, tá? Estou mostrando, eu coloquei só por cima aqui para mostrar, mas por baixo tem mais. Substrato de boa qualidade, premium de preferência, tá? Aqui tem caco de telha e aqui tem canumá. Canumá é um substrato rochoso vulcânico do Japão, japonês, que também ele controla essa acidez do substrato da florífera, que eu gosto de usar bastante. Então tem esses 4 ingredientes aí, tá? A caqueira mesmo é para drenagem, uma boa drenagem da planta e não ficar aquele substrato empelotado, tá bom? Tem mais por baixo também, olha lá, ó. Por baixo tem mais também. Só joguei por cima aqui para mostrar para vocês o que eu coloquei, tá bom? Então vamos envasar aí as mudinhas. Mas primeiro vamos misturar, né? Vocês devem estar se perguntando o que eu estou colocando no fundo do vasinho. É carvão. Tá? Carvão por quê? Por que você coloca carvão no fundo do vaso? Uma que os buraquinhos aqui são maiores e tu vai perder substrato. Eu não quero perder substrato. Ele segura um pouco, que é pedaço grande. E outra, o carvão ele dá uma higienizada no vaso, no substrato. Se começar a pegar muita umidade no fundo, fica aquele odor. Ele dá uma higienizada no ambiente aqui. Então eu coloco carvão, um pedaço de carvão, antes de colocar o substrato. Hoje eu tô falando pouco, né? É que hoje não tem muito o que falar, certo? A gente está fazendo só o transporte do caixote, onde eu deixei essas mudas, essas estacas, crescerem com vigor durante quase um ano. Elas cresceram, algumas cresceram mais, outras menos, porque umas estavam acima, pegavam mais sol, outras mais embaixo, menos sol, mas todas cresceram e enraizaram. Essa planta, a ceriça chinesa, tanto quanto a ceriça rosa, que é a nossa aqui nacional, a gente conhece mais, elas crescem com facilidade, enraizam com facilidade. E é isso daí, é colocar num vasinho individual agora, para observar uma a uma.
porque fica difícil você observar no caixote. Ela vai crescendo, crescendo, você não vê. Então é mais fácil você dar forma, podar num vaso menor. E a hora que tomar todo o vasinho aqui, eu já mudo de novo para um vaso maior. Vou podar de novo, dar mais forma, aramar. E assim você vai fazendo gradativamente. E é assim que é a vida do bonsaísta. Você faz as coisas tudo aos poucos. Faz tudo aos poucos, sem pressa. Quando a raiz estiver muito grande assim, ó, pode dar uma podada. Corta um pouco. Senão não vai caber nem no vasinho ali. Tira, importante, ó. Tira as pivotantes, aquelas raízes que vão bem para baixo. Raízes que vão bem para baixo, você já vai eliminando. Talvez nesse nível de crescimento não tenha tanta importância isso, mas se for colocar num vaso maior, tiver uma raiz do calibre do meu dedão, não é legal indo para baixo, entendeu? Então você já tira ela de pequeno. O pessoal aí me perguntando se eu vendo planta. Espaço Tori, o projeto Espaço Tori, o empreendimento Espaço Tori é muito maior do que vender planta. O Espaço Tori foi idealizado para prestar um serviço de bem-estar, para tornar o convívio das pessoas mais agradáveis. Que o dia a dia já é bastante sacrificante, né, não? Então isso é para que as pessoas vejam, que as pessoas tenham um hobby, que as pessoas tenham prazer em fazer algo que não vai desgastar elas. Então, o meu intuito é proporcionar isso para as pessoas. Não vender planta. Tenho a mínima intenção de vender planta. Esse é o Espaço Tori. Como o slogan diz, harmonia com simplicidade. Eu quero que as pessoas tenham uma vida em harmonia de maneira simples, que é trabalhar com planta. Nesse caso, com bonsai. E o bonsaísta, ele tem certeza que pelo menos a maioria deles, a intenção de trabalhar com bonsai é viver em harmonia com a vida, com a natureza. Eu sou muito grato por isso. Por isso, eu peço novamente, se inscrevam aí no canal do Espaço Tori, porque aumentando o número de inscritos, aumenta o número de vídeos, de visualizações. O Espaço Tori é levado para mais pessoas e mais pessoas se beneficiam com o empreendimento Espaço Tori, tá? Mais pessoas conseguem tornar sua vida um pouquinho melhor do que vivem no dia a dia. Então se inscreva lá no canal, deixe seu like e acione o sininho de notificação para ser avisado quando tiver mais vídeos como esse. E eu agradeço. Rapaz, sabe o que eu quero agora? Um café. Já volta aí. Estão servidos aí? Cafezinho. Cafezinho da minha esposa. Vou colocar aqui. Café com canela, coisa mais deliciosa do mundo. Canela em pó. E ainda não estou tomando café sem açúcar não. Por enquanto não consegui. Mas estou no caminho, diminuindo cada vez mais.
Olha o tamanho da raiz, ó. Vou dar uma decepada aqui. O que eu faço agora? Como eu mudei de vaso e aquele caixote que eu já tinha adubado, e aquela terra estava bem salinizada, vamos dizer assim, com adubo velho, porque os adubos vão liberando sais e ficam ali, aquela concentração de sais ali. Os nutrientes vão embora, ficam só sais. Eu tirei e coloquei aqui, então eu vou mudar, ela vai se adaptar a esse novo substrato. A hora que eu ver que começar a brotar bastante, eu coloco adubo orgânico aqui, aqueles saquinhos que eu já mostrei anteriormente. Coloco em todos eles e deixar engrossar a bichinha. A hora que eu ver que tiver saindo raiz por baixo aqui, ó, mudar de vaso de novo. Mas isso aí vai ser lá pro final do ano que vem. Enquanto isso é só observar. A intenção, como eu disse, é de colocar de vaso individual, é observar uma por uma, porque no caixote não tem como você fazer isso. Parece um matagal, né? A gente está sempre aprendendo. Eu falei anteriormente que esperar ela crescer agora para acostumar com o novo substrato e depois colocar adubo. Como ela vai, eu quero ela desenvolvendo e crescendo igual desvairadamente, igual doida, eu vou usar todos os tipos de adubo. O NPK, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, e os micronutrientes, tá? Então eu coloco osmocote, coloco torta de mamona, coloco farinha de osso, o Thai Gold, coloco tudo junto no saquinho, coloco para ela poder crescer. Quando a planta está bem volumosa e eu não quero mais que ela cresça, que os entrenós, entre uma folha e outra, que é o espaço entre uma folha e outra, fique menor e as folhas menores, eu não coloco nitrogênio. Você vai procurar um adubo com a concentração menor de nitrogênio para que ela não cresça, as folhas não fiquem grandes. Porque se ela já estiver na sombra, quase na sombra, não pegar muito sol, você colocar nitrogênio nela, uma folhinha da ceriça chinesa que é pequenininha, ela vai ficar grande, como essas estão, porque tinha bastante nitrogênio e não pegava muito sol. Então quando ela crescer agora, eu vou usar os adubos que não contenham muito nitrogênio, tá? Então agora é fazer o quê? É regar e observar o crescimento das mudinhas. Então desde já eu agradeço. Como eu já disse, já pedi, se inscrevam aí no canal do Espaço Tori. O intuito nosso não é vender plantas, mas proporcionar para vocês uma vida com harmonia e simplicidade, como eu faço aqui. Então muito obrigado, agradeço novamente e até o próximo vídeo e fique com as imagens.